orientação para as demais instâncias da Justiça brasileira sobre o tema. Ficar doente e precisar de atendimento médico abala o psicológico de qualquer pessoa. Imagine então chegar a um hospital particular em estado grave e mesmo assim ser obrigado a apresentar uma garantia de pagamento para conseguir uma consulta. Essa prática, que coloca em discussão o compromisso dos médicos com os pacientes, deve acabar com a criação de uma nova lei. Na reportagem de Gabriela Faria, você vai ver o caso de pessoas que passaram pelo constrangimento e de outras que não resistiram à burocracia e acabaram morrendo. A família de Ana Paula passou por um susto. O pai dela, de 56 anos, descobriu que estava com 90% das artérias do coração entupidas e precisava passar por uma cirurgia. A surpresa não foi só a saúde comprometida. Para a gente foi muito difícil lidar com a doença e ainda enfrentar essa situação burocrática, porque eles pediram que nós dessemos um cheque calção e procurássemos a promotoria de saúde para conseguir que o plano nos reembolsasse posteriormente. O hospital não ia interná-lo para fazer essa cirurgia se não tivesse a garantia do pagamento do valor total que eles estavam exigindo, que eles cobravam pelo procedimento cirúrgico. E eles não iam internar se não tivesse essa garantia de pagamento. Outro caso aconteceu em janeiro de 2012, aqui em Brasília. O ex-secretário de Recursos Humanos, do Ministério do Planejamento, Duvanier Paiva, não teria sido atendido em 2 hospitais particulares por não ter um talão de cheques para oferecer a calção. Quando finalmente recebeu socorro no 3º hospital, o quadro de saúde dele já era irreversível. Duvanier sofreu um infarto e morreu. Existe toda uma sequência de medicamentos que os pacientes precisam receber, mas dentro da primeira hora do infarto, se a pessoa começa a apresentar a dor agora e ela for atendida dentro da primeira hora, os resultados do tratamento são obviamente melhores. Exigir cheque calção ou outra garantia para prestar atendimento médico de urgência agora é crime no Brasil. No final de maio de 2012, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.653. Com a alteração do Código Penal, a exigência passou a ser enquadrada como crime de omissão de socorro ou negligência, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Tempo que pode ser dobrado se a falta de atendimento resultar em lesão corporal grave ou triplicado se levar à morte do paciente. Nada impede que o hospital, na ausência de uma operadora de plano de saúde responsável pelo pagamento daquele atendimento, nada impede que a pessoa seja atendida de forma particular através de um termo de responsabilidade, né? Sem a necessidade de uma garantia adicional que era o cheque calção, pela facilidade que tem de protesto, de inclusão do nome da pessoa em cadastro de restritivo, de crédito, né? Pelo constrangimento que depois a pessoa passa. A 3ª turma do STJ condenou um plano de saúde a ressarcir uma cliente em R$15 mil. A mulher tinha que ser operada por causa de um câncer. O problema é que, ao ser internada, recebeu a notícia de que a empresa não cobriria a prótese que ela precisava por falta de previsão contratual. Para conseguir o tratamento, a segurada foi obrigada a emitir um cheque calção. Depois buscou a justiça para tentar receber o dinheiro de volta e assim evitar que o nome fosse lançado nos órgãos de proteção ao crédito. A valoração é da saúde e não a importância financeira. Ou seja, vamos primeiro atender, dar o primeiro atendimento e depois vamos ver se aquele paciente tem ou não tem condições de cobrir aquela conta hospitalar. Se for o caso, até transfere ele para uma unidade do SUS. Mas primeiro vamos dar o atendimento, né? A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, afirmou que a recusa injusta de cobertura gera dano moral. Ressaltou ainda que a prática agrava a situação de aflição psicológica do paciente, que já se encontra em uma situação complicada.